Olá, estática, aula 16, inércia. Assim como nós temos os esforços internos de uma peça, que é cortante, momento trator, momento torsor e carga axial, nós também temos deformações de uma estrutura. Nós dimensionamos uma estrutura e essa estrutura vai tender a deformar. Aplica uma carga em uma peça, ela vai tender a deformar. O conceito inicial para entender deformação é que cada estrutura vai ter uma inércia, ok? Como que, primeira coisa, o que é essa inércia? A inércia, da mesma maneira que na física nós temos a propriedade natural de qualquer corpo, de que se ele está parado ele vai permanecer parado, se está em movimento ele vai permanecer com um movimento constante, vai permanecer com o mesmo movimento, a não ser que aconteça alguma coisa nele. A inércia de uma seção de uma estrutura é basicamente a dificuldade de fazer ela se deformar. Ok? Então, se eu falo que uma peça tem uma inércia específica, significa que essa é a dificuldade para que essa seção se deforme. Claro, a inércia não funciona sozinha, ela funciona junto com a propriedade do material. Tá? Eu tenho duas peças do mesmo volume de concreto e de aço. O aço ele é um material com uma muito mais resistente à deformação, então ele acaba deformando muito menos com o mesmo volume. Claro, na prática o aço é muito menos volumoso, mas esse é o princípio. Tá? E tem materiais muito pouco resistentes à deformação. Por exemplo, um elástico, por exemplo, ele vai ter uma resistência de deformação pequena. Né? Alguns polímeros têm resistência de deformação bem pequena. Digo elástico de amarrar dinheiro, tá? Mas essa questão. Bom, sabendo isso então, como que a gente calcula a inércia de uma peça? A inércia de uma peça é a área elevada ao quadrado da distância do centroide. Tá? O que significa na prática? Significa que a inércia de uma peça é a área dela e a altura dela ao quadrado, dividido por uma constante baseada que a gente está calculando do centroide. Okay? Então, se eu tenho uma peça, quando eu mantenho a mesma área dela, mas eu dobro a altura dela, eu quadruplico a inércia. Quando eu tenho uma peça e eu aumento 10% na altura dela, eu aumento em 20% a inércia. E se eu aumentar a área proporcionalmente, por exemplo, se eu tenho uma viga de concreto armado e eu aumento não só a área, mas eu aumento a altura como um todo, eu vou estar aumentando a altura ao quadrado, estou aumentando também a área dela. Então, estou aumentando ao cubo isso aqui. Ok? Então, isso a gente tem que entender. E também é por isso que, se algum dia você aparecer uma viga que está com uma flecha, aumentar um pouco da altura dela pode ajudar muito para você. Ou, alternativamente, se você tentar fazer uma viga passar com uma altura baixa no futuro, no dimensionamento do futuro, vai ser muito complexo, ok? Porque se você tira 10% da inércia da viga, você tira 30% 10% da altura da viga, tira 30% da inércia, aumentando a deformação nessa taxa, entendido? Bom, sabendo isso aqui então, como que a gente dimensiona a inércia? A gente tem tabelas também, a gente pode pesquisar na internet e tudo mais, até a gente provavelmente tem algumas tabelas aqui, tá? Mas a questão é, a inércia, aqui ó, tá, então vamos lá. Isso aqui você pode pesquisar na internet também, não, pode pesquisar na internet, pode vir aqui inércia de estruturas, tá? Inércia, tabela de seções, tá? Isso aqui na internet vai ter. Bom, pesquisando aqui, vou dar uma olhada em imagens aqui, então a gente tem algumas tabelas para algumas seções específicas, tá? Seções comuns vão ter várias tabelas na internet. Só que, claro, assim como o centroide, a gente vai ter um problema, que é o quê? Que a gente não trabalha com seções comuns, a gente trabalha com várias seções complexas. Por exemplo, aqui ó, temos a tabela não só, esse apêndice aqui ó, encontrei na internet e pesquisando normal, tá? Inércia das seções, que me dá o centroide, me dá a área e me dá a inércia em cada um do eixo. Beleza? Tá? Inclusive, a gente tem aqui que a inércia nesse caso está base vezes altura ao cubo, que é basicamente base vezes altura multiplicado por altura ao quadrado. Tá? E esse sobre 12 é só uma constante da seção. Bom, sabendo isso aqui então, temos algumas seções básicas, as mesmas seções que tinha em relação a inércia de uma estrutura, digamos a calcular o centroide, né? As mesmas seções básicas, até tem parábola aqui como vantagem, né? E um quarto de elipse, beleza? Mas o que a gente precisa na prática entender é que as inércias que a gente tem não se adequam às superfícies estruturais que a gente tem. Claro, uma viga de concreto, beleza, tá? Mas uma viga de concreto em formato T. Em algumas peças a gente usa o formato T. Já não tem. Tá? Então a gente tem que derivar esses valores. Tá? Então essa questão que a gente tem que derivar. Ok? Qual a fórmula? A fórmula básica que a gente tem é esse base vezes altura ao cubo sobre 12. Só que na verdade a fórmula real é a seguinte. É área vezes distância ao quadrado. Ok?
sendo distância, a distância média, a distância de cada ponto ao quadrado. Então, se for pensar um quadrado, acontece que é um retângulo, por exemplo, acontece que se for pensar a inércia global dele, muito da área dele, da seção está bem próximo ao centro, então ele acaba não ajudando tanto. Por isso que tem dividido por 12. Ok? Se fosse uma seção realmente que todo o material tivesse o máximo afastado, chegaria a ser só a altura ao cubo. Tá? Mas não é um caso, então acaba sendo um valor bem menor. A questão é, primeiro vamos calcular a seguinte situação. Imagina que tem, tá, vou até deixar esse desenho aqui para depois, mas vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma viga de 14 por 40, uma viga perfeitamente normal aí para uma obra aí de concreto armado, uma viga de concreto armado, viga de concreto, ok? 14 de largura, tá? Isso aí é critério básico, por 40 de altura. A gente sempre fala de uma seção, a gente fala largura depois altura, tá? Por 40 de altura, tá? Calcule a inércia, né? Calcule a inércia de uma viga de 14 de largura por 40 de altura, tá? Então, e compare, né, concreto armado, né? Vamos pensar concreto armado e compare a inércia de uma 14 por 50. Quase a mesma coisa. Vamos dar uma olhada com o seria o cálculo. O cálculo é basicamente vem aqui na tabela, tá? Base de altura cubo sobre 12, então calculadora. Reduzir a calculadora aqui, beleza? Então a gente vai ter 14 vezes 40 ao cubo sobre 12. Então, nesse caso, vai dar 74.666. Nossa, um valor bem alto. Isso não significa nada, é só que eu calculei em centímetros, tá? Como é centímetro na quarta inércia, vai dar um valor alto, mas se eu tivesse calculado em metros, de 0,14 multiplicado por 0,4 ao cubo dividido por 12, daria 7,4 na n menos 4, ok? Então, calcular em centímetro vai dar um valor bem alto. Calcular em metros dá um valor muito baixo. Então a gente tem que entender isso aqui, tá? Se calculasse, quem sabe, em pé na quarta, ou polegada na quarta, talvez esse valor mais aceitável, mas calculando por centímetro ou metro, vai dar um valor bem alto. Nesse caso, 74.666. Beleza? Agora, se fosse uma viga de 14 por 50, ao invés de 14 por 40, ao cubo, dividido por 12. Ok? A gente estava em 74 mil, foi para 145 mil. Dividido pelos 74.666, acontece o quê? Que aumentando uma viga de 40 para 50, que não é, meu Deus do céu, que absurdo de diferença, a gente tem 95% a mais de inércia. Ou seja, se tentasse uma viga de 50 fazer de 40, dobraria a deformação dessa peça. Entendido? Então, por isso que tem que entender que a inércia ela acaba sendo um produto muito interessante de estruturas. Se você já trabalha com, ou já conversa com alguém que te menciona, já tem experiência de obra, é muito comum que os pedreiros falem, viga faz com 10% do vão. Tá? Uma viga de concreto, se ela tem 4 metros, uma viga de 40. Se tem 5 metros, uma viga de 50. Tá? E é um costume que geralmente acontece na prática, porque realmente eu estou com uma viga de 5 metros, se eu fizer ela de 50, eu tenho uma certa inércia. Eu reduzo ela para 40, que não é uma diferença tão considerável, eu dobro a deformação dela. Tá? Eu reduzo para 30, se fosse uma viga de 30, por exemplo. 30 ao cubo, dividido por 50 ao cubo, se eu tenho uma região que eu preciso de uma viga de 50 e faço uma viga de 30, eu tenho 21% da inércia. Então eu tenho 5 vezes a mais de deformação. Elevar isso aqui na menos 1, significa o quê? Significa uma viga que teria uma deformação de 1 centímetro, vai ter uma deformação de 4 centímetros. Ok? Isso que a gente tem que entender. Então essa regra, e o principal crítico, se realmente a altura de uma viga é real. Ok? Tá? Mas isso concreto armado, não são simples. Agora vamos pensar na estrutura metálica. Por quê? Porque a estrutura metálica a gente tem aquela questão, né? Bom, a inércia é a altura, é o cubo, a altura ao quadrado. Tá? Então a gente quer aumentar ao máximo a altura. Qual que é a maneira mais eficiente de aumentar ao máximo a altura, reduzindo a área? Basicamente a gente vai tirar tudo que está perto do centro. Qual que é a seção mais eficiente de fazer isso? Nossa boa e velha viga aí. Tá? Essa seção mais eficiente? Não, é que essa aqui é uma seção mais usada para pilares, tá? Mas você podia fazer ela mais fina e mais alta ainda. Tá? Eu podia fazer essa aqui. O nome dessa viga aqui que eu vou apresentar para vocês é a 8 por 22 ou em português 200 por 35,9, ok? Tá? Os americanos chamam de 8 por 22 porque ela tem 8 polegadas de altura e pesa 2 libras por pé. No nosso caso chamamos 200 por 35,9, ela tem 200 de altura e pesa 35,9 kg por metro, ok? Bom, sabendo isso então, como a gente calcularia a inércia de uma peça assim, tá? Inclusive eu já desenhei ela aqui do lado, tá? Essa mesma seção que você está vendo aqui, ó, é o que está desenhado na tela, tá? Então essa peça que tem 10,2 na espessura aqui, ela tem 1,65 na largura, ela tem
201 milímetros na altura aqui, e a alma dela é de 6,2 milímetros, ok? Então, isso é um perfil 200 por 35,9, tá? Se for comprar, se for chegar no Metalúrgica e tiver um perfil desses, é isso aqui, tá? Isso é tabelado. A Gerdau já tem uma máquina que fabrica esse tipo de seção, tá? Vai fabricar dois tipos de seção e um desses é esse. E daí quando fabrica 50 toneladas só dessa seção. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, e sabendo que a nossa fórmula é a área multiplicada pela distância quadrada. Quando a gente vai calcular a inércia de uma peça, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar ela em elementos, ok? Como que a gente vai separar ela em elementos? Nesse caso, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui uma linha em cinza escuro aqui, ó, dar um zoom maior aqui, ó, e vou quebrar essa viga aqui, quebrar essa viga aqui e quebrar essa viga aqui, ó, tá? Então, em preto eu vou imaginar que seja as minhas duas mesas, as partes de cima, a parte de baixo a gente chama de mesa, ok? Beleza? Já a minha alma aqui, vou desenhar, digamos, ela aqui colocada em cinza escuro, tá? E a minha alma, que é essa parte vertical, tá? Que ela é bem fina, tá? A única função dessa alma aqui é suportar a cortante e ligar as duas almas e deixar um mais afastado do outro esses dois banços, ok? Inclusive essa alma aqui não é tão fina assim. Existem almas mais finas disso aqui. Inclusive eu acho que eu até tenho aqui, ó, a amiga desse perfil aqui, que é um 310-21, para demonstrar a diferença aqui, ó, colocar um do lado do outro. Ok? Então aqui tem um outro perfil, tá? O 310-21, tá? Esse perfil é mais leve que um pilar, porque esse aqui é 36 kg, esse é 21 kg. Esse é 8 polegadas, esse é 12 polegadas. Ou 310 por 21 vai dar o 12 por 14 em inglês, tá? Das imperiais, ok? A alma dele é mais fina ainda, ok? E ele é um perfil utilizado em vigas, tá? Porque ele tem uma inércia muito alta nesse eixo vertical aqui, ó. Só que ele tem uma inércia muito baixa no outro eixo, ok? Então ele é um perfil perfeito sem ter inércia só em um eixo, tá? Para ter uma noção aqui, ó, só para comparar, o 310-21, que a gente tem uma tabela aqui, ó, 310 por 21, ele tem uma espessura de alma de 5,1 milímetros, tá? E espessura da mesa de 5,7. A gente consegue ver a diferença aqui, ó. A gente pode ver que é uma diferença bem considerável da espessura das mesas, ok? Então esse perfil aqui é um perfil leve e alto, esse aqui é um perfil mais baixo e gordinho, tá? E claro, poderia ter perfis que são gordos também, né? Já trabalhei com perfis que pesam mais de 100 kg, tá? A questão é, vamos guardar esse perfil aqui, vamos calcular o outro perfil, beleza? Bom, sabendo isso aqui então, como a gente calcularia esse perfil? Bom, a gente tem a seção aqui, primeiro a seção cinza, depois a seção preta, tá? A seção preta são duas, a gente vai calcular uma, a outra vai ser basicamente igual. Primeira coisa, a gente tem que encontrar onde está o centroide. Perfil I é simples, o centroide está no meio, tá? Então, calcular a coisa aqui, ó, onde está o centroide? Centroide em X, ok? Então, o centroide em X, ele está no 165/2, igual a 1,65. Na verdade, o centroide X não vai calcular, a gente vai calcular a inércia no eixo Y, né? Porque, não, vou calcular nos dois eixos, que é melhor. Centroide no X é 165/2, igual a 82,5, ok? Vou calcular nos dois eixos para ver a diferença, ok? Beleza? E depois centroide em Y, ok? Que ele é 201/2, que vai dar 100,5, ok? Isso aqui tudo em milímetros. Tendo isso, agora vamos calcular primeiro a inércia lateral e depois a inércia na vertical. Por que iniciando pela lateral? Porque como nós temos a nossa peça real aqui, tá? Vamos desenhar aqui em pontilhado o nosso eixo, tá? Então o nosso eixo está aqui, ó. Tá, pegando o pincel aqui, beleza? O nosso eixo está aqui, ó. Esse é o meu eixo Y, tá? Esse aqui está regindo o meu centroide, daí pegando aqui, ó. Esse é o meu outro eixo, tá? Então, a questão que eu tenho aqui, ó, é que está aqui o meu centroide, tá? Aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y, aqui é o meu eixo Y. Por que é importante isso? Bom, porque se a gente for pensar nas peças que a gente tem no meu eixo X, eu tenho aqui, ó, os três pontilhados aqui, ó, o pontilhado aqui, ó, eu vejo que ele cruza só a minha alma. Agora, e no meu eixo Y, ele cruza a minha alma e o centroide da minha mesa. Está aqui o centroide da minha mesa, está aqui o centroide da minha mesa, ok? Então ele cruza também a minha alma, a minha mesa também. Isso é importante porque vai facilitar um pouquinho nossa conta, certo? Bom, jogando isso aqui de volta para cá, vamos calcular isso aqui. Então a primeira coisa que a gente vai desenhar aqui, ó, é inércia. Tá? E a inércia é o que? Ela é no eixo X ou ela é no eixo Y? Tá? Ela é inércia em relação ao Y. Tá? Então, essa peça aqui, ó, a dificuldade dela flambar para o lado é a dificuldade dela deslocar aqui.
perpendicular ao eixo y. Por isso a gente chama de inércia em y. Ok? Bom, sabendo isso aqui então, a inércia vai ser, primeira coisa, da alma. Ok? A inércia da minha alma é igual a, nesse caso está tudo em milímetros aqui, mas eu vou calcular em centímetros, tá? Tem algum motivo específico para isso? Sim, para não dar um valor muito alto. A gente viu que quando a gente compara em centímetros já dá aqueles valores absurdos. Em milímetros seriam valores mais absurdos ainda, que dariam milhões, tá? Tantos milhões de milímetros. É um absurdo. Além disso, as tabelas vêm em milímetros, ok? Em centímetros, desculpe. Então, calculamos em centímetros. Bom, qual que é a inércia da alma? Ela é... E aqui entra a questão. A minha inércia é, conforme a tabela, base vezes altura ao cubo sobre 12. Onde base é o quê? Base e altura é a nossa área. E a altura ao quadrado que sobra da altura ao cubo é a nossa largura no eixo de flambagem, ok? Então, essa peça aqui, ela tem uma largura, tá, de 20 centímetros quando pensa no eixo X, ok? Quando ela pensa em flambagem lateral. Por quê? Porque a alma que importa é que, como ela está andando na lateral, é a altura na lateral, ok? Não vou considerar a altura na vertical, não. Vou considerar a altura na lateral, porque eu estou calculando quanto que é difícil flambar ela na lateral. Então, nossa base vezes a altura ao cubo sobre 12, ok? Beleza? Podemos usar sim. Que é igual ao quê? É igual a 0,62, primeira largura, que é 20,1 menos 1,02 vezes 2, né? A distância livre, né? Dessa borda aqui, multiplicado pela minha altura, que é o 0,62. É esse 6,2 milímetros aqui ao cubo sobre 12, ok? Então, a gente vai pegar o meu eixo perpendicular, o meu eixo que tem a flambagem, não é a altura da viga, não, é meu eixo que tem a flambagem, ok? Se a gente seguir isso sempre, nunca vai ter problemas, tá? Se não, mas a altura é quando tem x, né? A questão é, segue isso que você não tem problemas. A inércia dessa peça, então, aqui vai ser igual a, calculadora aqui, 20,1 menos 1,02 vezes 2, ok? Multiplicado por 0,62 ao cubo, dividido por 12, ok? Que vai me dar 0,36. Então, dá uma inércia bem baixa aqui, tá? É normal? Por enquanto, sim. Porque eu estou pensando numa peça que ela tem menos de 1 centímetro de espessura. É quase uma régua isso aqui, então não adianta de nada. Agora, inércia em Y das mesas, ok? Lembrando que mesas eu tenho quanto? Eu tenho base vezes a altura ao cubo sobre 12 multiplicado por 2, porque eu tenho duas mesas, ok? Isso aqui vai ser igual a, primeira coisa, qual a minha espessura da mesa? Qual que é a minha largura da mesa na minha carga lateral? Ela é de 10,2, então 1,02, ok? Multiplicado pela altura da minha mesa na horizontal. A altura na horizontal é 16,5 ao cubo aqui posso colocar assim, ó, dividido por 12, ok? Multiplicado por 2. Isso aqui vai ser igual a, calculadora aqui, 1,02, né? 1,02 multiplicado por 16,5 ao cubo, dividido por 12, multiplicado por 2. Então, aqui a minha alma gerou menos que 1 centímetro na quarta. Essa peça gerou 763, ok? 763,7 centímetros na quarta, ok? Das duas peças juntos. Mais o 0,36 vai para 764, tá? Então, inércia em Y total é de 764 centímetros na quarta, beleza? Essa é a minha inércia, aqui centímetros na quarta, tá? Inércia sempre centímetros na quarta. A gente tem a área multiplicado pelo quadrado da distância, ok? Vai dar área vezes a comprimida centímetros na quarta. Próximo, inércia em X. A inércia em X é a dificuldade de deslocar em X, ou seja, de afastar do eixo X. E ela vai ser igual, primeiro vou colocar aqui, inércia em X na alma, ok? Vai ser igual a mesma fórmula, a única diferença é que essa fórmula agora a gente vai inverter os valores. Agora a gente vai pegar essa mesma fórmula aqui, ó, e só inverter. O que vai estar o cubo aqui, ó, vai ser essa parte da fórmula e não essa parte, tá? Porque agora, quando eu vou pensar na vertical, minha altura é realmente minha altura, beleza? Bom, sabendo isso aqui então, pegamos essa inércia aqui e calculamos. Vamos lá. 20,1 menos 1,02
vezes 2. Vai dar 18,06. Elevamos aqui ao cubo, multiplicamos por 0,62 e dividimos por 12. Isso vai me dar uma inércia só pela alma de 304. Ok? Então só a alma já me dá 304 centímetros na quarta. Ok? A gente tem mais as mesas, tá? E as mesas, como elas estão afastadas do centro, elas vão ganhar uma inércia absurda. Por quê? Porque a inércia em y das mesas, muitos calculariam só pela distância, tá? Porque vai ficar bem próximo, tá? Ela vai ser 1,02 ao cubo agora, ok? Então eu vou levar ao cubo esse aqui, tá? E não o 16,5, porque agora a altura dela é só 10 milímetros, ok? Então isso aqui vai ser igual a, apagamos aqui, ó, vai ser igual a 1,02 ao cubo multiplicado por 16,5 dividido por 12 vezes 2. Isso vai me dar uma inércia de 2,9. Tá, mas é quase nada, realmente. Tá, mas a questão é, faltou uma coisa essa conta, que é o quê? É a área multiplicada pela distância ao quadrado. Quando o nosso centroide da peça específica não fica no centroide global da estrutura, a gente soma área multiplicada pela distância ao quadrado. Então essa fórmula aqui, ó, mais área multiplicado pela distância ao quadrado, ok? Então vai ser aqui mais a área. A área é quanto? É 1,02 multiplicado por 16,5 multiplicado por altura, distância ao quadrado. Agora a distância ao quadrado é a seguinte, tá? A distância ao quadrado é a seguinte, até abre um pouco mais de espaço para ter uma fórmula tão longa, ela é igual a distância em y é 10,05, ok? 10,05 menos a espessura média. A espessura média é de 1,02 sobre 2, tá? É a distância dessa bolinha vermelha aqui até essa bolinha vermelha aqui, ou a essa bolinha aqui, beleza? E também multiplicamos por 2, porque nós temos duas peças, ok? Então, entendido isso aqui, calculando novamente, vai dar 2,9 mais o que tem de inércia. Até deixar a próxima página, porque senão vai dar muita coisa mesmo, tá? Então, inércia em y aqui é igual a y das mesas é igual a mesma fórmula aqui, só a questão é que agora a gente vai aplicar com aquela soma. Então vai ser 2,9 mais qual que é a área? A área é de 1,02 multiplicado 1,02 não, é multiplicado por 16,5 multiplicado por 10,05 menos 1,02 sobre 2, ok? Ao quadrado. Faltou colocar o quadrado aqui. Aqui é o quadrado, né? O quadrado, porque é a área de distância ao quadrado, ok? Multiplicado por 2, porque são duas mesas, desculpe. Multiplicado por multiplicado por 1 não. Aqui multiplicado por 1, elevamos aqui. Faz o calculador novamente. 1,02, perdi agora, tá? 1,02 vezes 16,5 vezes 10,05 menos 1,02 sobre 2, fechamos parênteses, elevamos aqui ao quadrado e multiplicamos por 2. Isso aqui vai dar uma inércia no eixo paralelo ao eixo, y, né, que vai dar de 3.063, ok? Então, mais 3.063,4. Ou seja, pouco importa aquele 2,9 centímetros na quarta. O que importa é esse 3.000, tá? Então, a inércia em y total, ok? Total vai ser igual a 2,9 mais 3.063,4 mais 304. Vai dar 3.370,3. 370 centímetros na quarta, ok? Então, essa é a minha inércia em cada eixo. Um perfil só por causa dele ter duas mesas aqui, ele ganhou uma inércia absurda, tá? Só porque ele tem uma mesa aqui em cima e uma mesa aqui embaixo, ok? Então, um perfil assim, ele tem uma resistência absurda no eixo forte dele, ok? Por mais que ele tenha uma inércia adequada no eixo lateral, tá? Ainda assim ele é muito mais fraco, ok? Então, perfis I são feitos para ter uma resistência muito alta em um dos eixos, tá? Existem perfis que são feitos para ter inércia alta nos dois eixos? Sim, são os tubos, ok? Um tubo é simétrico nos dois eixos e todo o material está longe do eixo, então ele dá uma inércia absurda, ok? Pode ser um tubo redondo também, mas a questão é essa, tá? Bom, tendo essa conta aqui, como é uma tabela padrão, é uma tabela que é fabricada, certo? A gente pode comparar com a tabela da Gerdau, porque a Gerdau, quando vai fabricar esse perfil, fabrica 50 toneladas dele, ok? Então vamos conferir aqui.
tabela, pegar aqui a tabela de perfis estruturais Gerdau, ok? Está aqui nossos perfis, 200 por 35.9. A gente calculou 3.370. A planilha deles nos dá 3.437. Por que diferença? Primeira coisa, 3.437 dividido por 3.370 dá uma diferença de quase 2%. É uma diferença pequena, tá? O motivo que a gente tem isso aqui é isso aqui, ó. Tá vendo a seção aqui na prática? Ela tem essas curvinhas aqui, ó. Ela tem essa curvinha aqui. A gente não considerou essa curvinha, tá? Essa que é a diferença. Então, quando a gente não considerou a curvinha, tem um pequeno aumento aqui, ok? Agora, vamos pensar no outro eixo. No meu eixo lateral, filmagem lateral, tem 764. O que a planilha deles tem? A planilha deles tem 764. Deu exato, mas e a curvinha? A curvinha, essa curvinha aqui, ó, que tem aqui, ela não me influencia no meu eixo lateral, porque ela está muito próxima do meu centroide. Essa curvinha aqui, ó, vou desenhar ela aqui, ó, essa curvinha aqui, vou desenhar ela em um cinza bem clarinho aqui, ó, tá? A questão é que ela está bem aqui, ó, ela está muito próxima do meu centroide, então não ajuda em quase nada no meu eixo lateral. Ela ajuda no meu eixo vertical, porque ela está longe do meu eixo vertical, mas ela está aqui do lado do meu eixo lateral, ok? Então esse é o motivo que o cálculo no eixo forte ficou tão... Teve erro 2%, mas o erro no eixo fraco ficou tão próximo, ok? E claro, se tem uma tabela, por que a gente calculou isso aqui pronto? Basicamente, isso aqui é muito fácil calcular. Tem uma tabela, só olhar a tabela, tá? A questão é, algum engenheiro teve que fazer essa tabela, então ele tem que saber, tá? Esse é o primeiro motivo. Agora, a maioria dos engenheiros não vão fazer uma tabela, mas a questão é, isso aqui é um perfil básico, ok? E se não fosse um perfil assim? Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esse perfil aqui, ó, e nesse perfil específico eu vou ter que fazer uma seção composta e vai ser soldado uma cantoneira aqui do lado dele, ó. Então vai ser isso aqui, ó. Vai ter uma cantoneira nele aqui, ó, que eu vou colocar aqui do lado dele. Agora a seção é essa, tá? E agora, qual que é a inércia disso aqui com essa cantoneira ajudando? Vai modificar, tá? Ou alternativamente, eu tenho essa peça aqui, vai ser reforçado, vou colocar uma cantoneira aqui embaixo, vai aumentar a minha inércia. Quanto? Tem que saber, tem que calcular manualmente. Vai se colocar a cantoneira no outro eixo, mesma coisa, ok? Então essa que é a questão. Ou posso fazer uma seção mais complexa. Eu posso pegar aquele perfil U laminado, eu vou colocar esse perfil laminado, soldar aqui em cima. Qual que é a inércia? E se eu virar ele? Qual que é a inércia? Ok? Então essa que é a questão. A gente pode pegar perfis complexos, ou se eu tivesse ele soldado aqui na lateral, qual a inércia, tá? Se você calcular com estruturas e pegar estruturas metálicas mais cedo ou mais tarde, você vai ter que calcular uma seção composta, ok? E essa seção composta tem que saber quais são as propriedades dela, pelo menos chegar a um valor próximo, ok? Sabendo isso, então, esse é o cálculo de inércia de uma peça, tá? Só para comparar essa peça aqui com aquela amiga dele, tá? Aquela outra viga que estava olhando, que é a viga 310 por 21, que tem muito menos peso. Ela tem só 21 kg comparado a 35.9, ok? Mas a gente tem mais altura. Vamos comparar aqui na tabela de centroides, ok? Desculpa, a tabela de centroides está aqui. É a tabela de cargas, ok? A 235.9 tem 3,437, ok? A 310 por 21, ela tem muito menos peso, ok? Ela tem 60% do peso, mas a inércia dela é 3,776. Não é uma diferença tão considerável. Não é, tá? Essa aqui e essa aqui tem uma inércia quase igual, 3,4, 3,7. Tá? A diferença é que essa aqui é 60% do peso, ou seja, 60% do preço, ok? Agora vamos dar uma olhada no meu eixo fraco. No meu eixo fraco, essa peça aqui, ó, tem 764, tá? Então ela tem uma resistência lateral de 764. Essa peça aqui, ó, ela tem uma resistência lateral de 98, ou seja, essa peça aqui para cargas horizontais ela é 8 vezes mais inerte do que essa peça aqui, ok? Então, se eu preciso fazer uma peça que só precisa ser rígida num eixo, eu vou comprar essa aqui, que é 40% mais barata. Agora, se eu preciso dela nos dois eixos fortes, eu vou fazer uma peça que tem largura nos dois eixos, ok? Essa que é a regra. Por que essa aqui é tão fraca? Porque ela é muito fina, ela é muito esbelta aqui, ó. Ela não tem largura. Ela não tem largura, ok? Ela fica leve, mas ela fica muito fraca. Essa aqui é gordinha, ela tem inércia para os dois eixos. Ok? Então, dá uma diferença absurda dessa peça aqui. Tá? Essa aqui tem 98 e essa tem 764. Essa peça aqui, der um vento um pouco forte, ela vai dobrar para o lado. Essa aqui resiste tranquilamente cargas laterais. Ok? Claro, na vertical resiste muito mais. Tá? E claro, se eu tivesse uma viga de 36 kg também, igual esse perfil aqui,
daria uma resistência muito maior nessa viga, tá? Na vertical, mas muito menor na horizontal. Daí a gente pode comparar aqui também, tá? Isso aqui você pode pesquisar a tabela da Gerdau, vai ter, tá? Mas a 3060-32.9 é um pouquinho mais leve, ok? Que era 35.9, tá? Mas a 3060-32.9 tem uma inércia de 8.358 comparado aos 3.400. Então, se essa viga aqui fosse um pouquinho mais larga, um pouquinho mais alta, tivesse 36 de altura aqui e fosse mais gordinha, ela teria muito mais inércia, tá? E aí ela competiria muito melhor na vertical com essa aqui, ok? E claro, a inércia no eixo fraco continua sendo menor, tá? Por quê? Porque as vigas altas, o padrão I, ele é feito só para ter inércia em um eixo. Esse aqui, a gente pode ver até no catálogo, mas ele tem um H aqui, ó. O H é aqueles perfis que tem uma inércia nos dois eixos, tá? Mas claro, se a gente realmente quisesse um perfil com uma inércia alta nos dois eixos, nós deveríamos trabalhar com um tubo. Ok? Claro, poderia ser um tubo mais adequado. Não vou trabalhar com esse tubo aqui para resistir a mesma carga que esse perfil aqui. Claro, esse perfil é muito mais leve aqui do que esse, tá? Mas existem tubos pesados também feitos para resistir cargas maiores, beleza? Então, por enquanto, seria isso. Até a próxima.